Hoje, terça-feira, 29 de maio. Começamos o programa com imagens ao vivo do Centro de TV do SBA, o Sistema Brasileiro do Agronegócio em Campo Grande. Amanhã que promete ser de muito sol. Manhã bem clara na capital sul-mato-grossense. Bom dia, Juliana. Muito bom dia, Zaidan. Bom dia para você, bom dia a todos de casa. No programa de hoje nós vamos falar sobre as cheias do Pantanal. Então você vai ficar sabendo de todos os detalhes, porque a nossa equipe visitou o Pantanal sul-mato-grossense, que nos próximos meses deve enfrentar uma das maiores cheias de todos os tempos. A previsão é da Embrapa Pantanal, que desenvolveu um sistema de monitoramento que analisa dados de chuva, nível de rios e áreas inundadas. Você confere a análise dos mercados pecuário e também agrícola e os impactos da greve dos caminhoneiros no setor do agronegócio. E você vai ver também. De Brasília, as informações do FUNRURAL e também do 9º dia de greve dos caminhoneiros. Aqui em São Paulo, clima frio e dificuldades de transporte e abastecimento desaquecem vendas de laranja de mesa. E você confere hoje à noite, aqui pela lente do Canal do Boi, a partir das 8h30, horário de Brasília, o leilão Agropecuária Santa Lúcia, colocando à disposição do mercado animais da raça Nelore PO e também Nelore Pintado. A realização é da MB Leilões. Você vai ver tudo isso e muito mais a partir de agora no Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. 7h03, no horário de Brasília, como sempre fazemos aqui no programa, começamos com a agenda do dia. Bom dia, Catarina Martorelli. Olá, bom dia a todos. O prazo de adesão ao refis do FUNRURAL, que venceria amanhã, foi adiado de novo. Segundo o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, a garantia de adiantamento foi dada pelo ministro da Fazenda, Eduardo Guardia. O novo prazo ainda não foi definido. E hoje tem reunião da Frente Parlamentar da Agropecuária. Além do FUNRURAL, os parlamentares vão discutir de novo defensivos agrícolas, licenciamento ambiental e, claro, a greve dos caminhoneiros que chegou ao 9º dia. Catarina Martorelli para o SBA. E em São Paulo, a greve dos caminhoneiros também influenciou diretamente na distribuição da laranja de mesa. A reportagem é de Gustavo D'Angelo. O clima mais frio aqui em São Paulo e as dificuldades de transporte e abastecimento por conta da greve dos caminhoneiros causaram desaquecimento das vendas de laranja de mesa na última semana. Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, parte das frutas colhidas permaneceu nos veículos paralisados nas estradas, principalmente as que tinham outros estados como destino. Neste cenário, compradores estão receosos em adquirir a fruta e não recebê-la, enquanto produtores, temendo ser prejudicados pela dificuldade de escoamento, optaram por interromper a colheita na última semana. A comercialização, portanto, tem se limitado a frutas remanescentes das colheitas passadas. Gustavo D'Angelo para o SBA. Em Mato Grosso do Sul, a Federação das Indústrias do Estado, a FIEMES, reuniu ontem as principais entidades de setores diferentes da economia sul-mato-grossense para debater os impactos da greve dos caminhoneiros no estado. Muita coisa aconteceu na reunião. Vamos conferir trechos de algumas entrevistas e falas das pessoas que participaram da reunião, começando com a do presidente, o anfitrião, presidente da FIEMES, Sérgio Longen. É a redução do ICMS do diesel, né, de 17% para 12%. Isso acaba também atendendo as necessidades do agro, acaba atendendo as necessidades que envolvem também os caminhoneiros. E nós, empresários, também precisamos hoje dessa redução para a competitividade. Também saiu aí a proposta do Comitê
no que se refere a parcelamento de ICMS, muito claro, os empresários não têm dinheiro, a grande maioria deles, para pagarem o ICMS no dia 5. Não tem outro formato. Com certeza, o empresário ou ele vai pagar salário, né, ou vai pagar imposto. E uma conta muito clara, eu tenho a certeza de que esses empresários que têm nos procurado precisam dessas informações. Salários, os bancos do Brasil e Caixa Econômica trouxeram para cá taxas bastante interessantes, Caixa Econômica com capital de giro até 60 meses para pagar, até 12 meses de carência, com 0,83% de juros ao mês. Banco do Brasil também com recursos suficientes para atender a demanda das empresas, com juros que vão ir até 6% ao ano, ou seja, buscamos recursos também para ofertar a esses empresários que estão em dificuldade. Então quer dizer que independente dos caminhoneiros voltarem ou não, já está calculado esse prejuízo todo? Veja, as empresas estão parando cada dia mais. As indústrias já somam aí mais de 400 milhões de reais de prejuízos e diariamente setor A ou setor B vem perdendo. O movimento, por exemplo, de shopping no final de semana, anunciados aqui hoje, chegou a 60% de redução, ou seja, preocupam. Os empresários não estão vendendo, não chegam as mercadorias. Aonde nós vamos chegar com isso? Quer dizer, não tem como o empresário pagar as suas contas. E o que me preocupa é que muitos empresários, inclusive, já me procuraram por questões salariais. Não tem dinheiro para pagar o salário. Uma empresa que trabalhou 20 dias no mês, como é que ela vai pagar o salário no 5º dia útil? Então, que a sociedade entenda também que não tem milagre, né? Eu entendo que a greve já fez a sua parte, mas nós precisamos agora restabelecer a ordem e não adianta nada o movimento, né, um pelo outro. Eu entendo que agora é o movimento de estabelecermos a ordem e a reposição das matérias-primas, até porque se todo mundo começar a não pagar salário, também é onde vamos parar. As empresas têm dificuldade, faltou gás, não faz a comida, se tem gás e não tem o feijão e não tem o arroz, também não tem como resolver. Então, é o momento agora de avançarmos aí numa condição muito clara de sustentação e de que cada brasileiro agora avance na condição de que a greve já surtiu efeito e que nós precisamos avançar no nosso país. A informação que temos hoje é que a indústria está parada. Ela não recebe, se for de carne, o bovino no frigorífico e automaticamente a carne processada ela não pode sair do frigorífico. Então, a informação que temos hoje é de que os frigoríficos estão com muito produto, muita matéria-prima e não conseguem sair. E não tem como receber para abate. Então, é um colapso generalizado. Também ontem, na reunião da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul, foi abordada a proposta de redução de 17% para 12% o ICMS no estado. Quem comentou foi o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária, a FamaSul, o Maurício Saito. Essa é uma demanda do setor produtivo a partir do momento que o óleo diesel ele não é tão somente um problema para os caminhoneiros, ele é um problema também para o setor agropecuário. Nós temos, em relação à última safra, um incremento superior a 20% no custo do óleo diesel. Hoje, 50% das operações agrícolas são vinculadas ao óleo diesel. Por isso, a necessidade, a partir do momento que existe um grande percentual envolvido na questão de imposto sobre o preço do óleo diesel, uma necessidade da redução, nesse momento, de 17% para 12% aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Vamos saber agora como fecharam ontem os mercados do milho e da soja. Sara Kirchhoff, de São Paulo. Olá, Zaidan. Olá a todos. O CPE, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, destaca que o escoamento travado e também a retração dos vendedores que estão à espera aí da produtividade do milho segunda safra vem impulsionando os preços do milho no mercado físico. Só que, de acordo com a Agrifato, essa crise que já se reflete aí no setor de aves e de suínos por causa da paralisação dos caminhoneiros pode fazer com que diminua consideravelmente a demanda por milho no país e isso pode puxar os preços para baixo nos próximos dias. Já nesta segunda-feira, o preço do milho aparece para baixo tanto no mercado físico como também no mercado futuro. No mercado físico, a queda do milho em Campinas nesta segunda-feira foi de 0,23%. Com isso, a saca em Campinas ficou negociada em R$ 44,13. No acumulado do mês, o produto segue com uma alta forte de 12%. No mercado futuro, como eu já antecipei então, os principais contratos mais próximos também foram puxados para baixo na primeira sessão eletrônica da Bolsa de São Paulo.
Os contratos com entrega em julho recuaram em quase 0,5% para R$ 43,35. Contratos com entrega em setembro tiveram uma queda ainda maior, próxima de 1%, com a saca caindo para R$ 41,14. Contratos com entrega em novembro também em queda de quase 1%, por R$ 42,43. E contratos com entrega em janeiro com uma leve queda de 0,05%, por R$ 43,55. Já para a soja, o mercado está afirmando que os estoques nos portos estão diminuindo consideravelmente e isso deve impulsionar os preços nos próximos dias. Mas não foi o que aconteceu nesta segunda-feira. A saca de soja no estado do Paraná apresentou um recuo de 0,19%, caindo para R$ 79,98. Com isso, no acumulado do mês de maio, a oleaginosa apresenta uma queda de 1,5% no mercado físico para o estado do Paraná. Mercado futuro, a Bolsa de Chicago não teve operações nesta segunda-feira por causa do Memorial Day, feriado nos Estados Unidos. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Aidan, é com você. A produção de etanol e açúcar deve ficar paralisada até hoje, é o que afirmou a União da Indústria de Cana-de-Açúcar do estado de São Paulo por meio de nota oficial divulgada ontem. De acordo com a União da Indústria de Cana-de-Açúcar, a única, em virtude da paralisação dos caminhoneiros, além do diesel para abastecer as máquinas, faltam peças e alimentos para refeitório. A entidade destaca que São Paulo possui 14 mil produtores rurais fornecedores de cana, 150 usinas e gera mais de 310 mil empregos diretos. Além disso, o estado é responsável por 60% da produção brasileira de açúcar e etanol. Esse contingente processa diariamente mais de 2 milhões de toneladas de cana, produzindo 150 mil toneladas de açúcar e 100 milhões de litros de etanol por dia. Em nota, a única destacou como a paralisação afeta o setor sucroenergético no estado. Abre aspas. O cenário é preocupante porque, além de aumentar os custos de produção, reduz o faturamento das unidades produtoras em aproximadamente 180 milhões de reais por dia, o que pode comprometer a sobrevivência de muitas dessas empresas, que já estão com nível de endividamento elevado diante da crise vivenciada pelo setor sucroenergético nos últimos anos. Fecha aspas. Ainda devido à paralisação, outro fator que deve trazer prejuízo ao setor é a postergação do período de moagem. A única informa que, em função das manifestações, algumas unidades tiveram seus canaviais criminalmente incendiados, após tentarem entregar etanol para garantir o mínimo de suprimento à população. 7h14 e a consultoria Intel FC Stone estima uma perda de mais de 10 milhões de toneladas na segunda quinzena de maio para a moagem de cana-de-açúcar na região central do país. A produção de açúcar pode cair 503 mil toneladas e a de etanol cair 527 milhões de litros. A redução na moagem de cana-de-açúcar, estimada em 10 milhões e 900 mil toneladas na segunda quinzena deste mês de maio, no Centro-Sul, representa, segundo a consultoria, 25% a menos do que o potencial estimado para o período. Ontem, mais uma vez, a Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, se pronunciou com alertas e preocupações sobre os impactos causados pela greve dos caminhoneiros. Vamos a trechos da nota divulgada nesta segunda-feira. Eu disse a BPA, nós temos essa informação também, mas antes, a nota que a gente vai apresentar agora é a da Frente Parlamentar da Agropecuária, igualmente mantendo alertas e preocupações com relação à paralisação dos caminhoneiros. A Frente Parlamentar da Agropecuária e o Instituto Pensar Agro, que reúne 40 entidades do setor produtivo nacional, informam que apoiaram as reivindicações e participaram das negociações com representantes de caminhoneiros, autônomos e empresários.
A extensão da greve, diz a nota da frente, prejudica fortemente o setor produtivo, que já acumula graves prejuízos, especialmente para os produtores de leite, ovos, hortifruti, carnes, suínos, frangos, bovinos e demais produtos perecíveis. Continua a nota da Frente Parlamentar da Agropecuária. Dessa forma, a FPA e o IPA conclamam para que a normalidade seja restabelecida imediatamente, sob pena de entrarmos em preocupante crise no setor produtivo nacional. É preciso, diz a nota, responsabilidade para entender que a restauração do ciclo de toda a cadeia produtiva tem um prazo para acontecer. E se não tomarmos uma ação imediata, teremos danos irreparáveis, principalmente para o abastecimento de produtos de primeira necessidade da população brasileira. Então, trecho da nota da FPA, que segue ainda. Alertamos para o risco sanitário causado pela morte de animais, cargas vivas, leite descartado em rios e esgotos das cidades, entre outros danos que possam ser causados ao meio ambiente e à saúde pública. A FPA envidará todos os esforços necessários para votar com urgência no Congresso Nacional as medidas acordadas e publicadas pelo governo federal, já em vigência. A nota diz também: lembramos que a FPA e o IPA e a classe dos caminhoneiros são setores com interdependência e que precisam continuar seguindo juntos, a fim de destravar nossa economia e fortalecer nossa competitividade com garantia de melhores condições de trabalho para todos, sem prejudicar a sociedade brasileira. Assinam a nota a presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputada Tereza Cristina, o presidente do IPA, Fábio Meirelles Filho, e as entidades Abrapa, a ProSoja de Mato Grosso do Sul, a ProSoja Brasil, Federação de Agricultura do Estado de São Paulo, Associação Brasileira de Proteína Animal, Viva Lácteos, Associação dos Produtores de Algodão, Abra Leite, Fórum Sucroenergético, ABE, que é a Associação dos Exportadores de Carne, Abra Milho e também a Acrimate, a Associação dos Criadores de Mato Grosso. Olá a todos, mais um dia de paralisação no mercado do boi gordo. No fechamento desta segunda-feira, dia 28 de maio de 2018, não foi possível estabelecer preços referências para a arroba devido à falta de negócios realizados. A greve dos caminhoneiros já perdura quase uma semana e os impactos estão sendo sentidos no mercado do boi gordo desde meados de semana passada, devido à falta de liquidez. Considerando todas as praças pecuárias pesquisadas aqui pela Scott, a grande maioria está fora das compras devido à dificuldade de adquirir matéria-prima. Além disso, também a dificuldade de escoar essa produção, o que causa um represamento da carne processada nas indústrias. Em curto prazo, considerando que a greve acabe nos próximos dias, são dois fatores que tendem a gerar um cenário mais positivo para a arroba do boi gordo. Primeiro, porque a gente está entrando na primeira semana do mês, época em que sazonalmente há um aumento do consumo por parte da população, e também porque há uma escassez de mercadoria do lado do varejo. 7h20 no horário de Brasília, a Scott Consultoria diz que o mercado do boi gordo está hibernado. Desde a última quarta-feira, segundo a empresa de consultoria, não há negócios suficientes para que se tenha um índice, um balizador de preços. Então, as cotações são as mesmas desde a quarta-feira. A gente mostra para você acompanhar, começando pela região sudeste do país. Dá uma olhada nos números, que são à vista, livres de fundo rural, para uma boiada comum. Tem a boiada mais bem acabada, com melhor logística, sempre tem uma negociação melhor com a indústria, mas esses preços estão mantidos desde a última quarta-feira. Vamos para outra região agora, você vai ver também no sul, preços estáveis desde a quarta-feira, boiada comum. Agora as praças de Mato Grosso do Sul e de Goiás.
Já as praças de Mato Grosso, também sem alteração nenhuma desde a quarta-feira, segundo a Scott Consultoria. Passamos para a região Nordeste e, finalmente, a região Norte do país. 7h21, agora a cotação do bezerro. Cotações do bezerro. Oferecimento Roboforte. Quem engorda o gado é o olho do dono. E o mercado de reposições também sentiu aí os impactos da greve dos caminhoneiros, que completa hoje 8 dias. Breno de Lima traz as informações da Scott Consultoria. Olá a todos, eu sou Breno de Lima e hoje eu trago informações a respeito do mercado de reposição. O que a gente observou no fechamento da quarta semana de maio foi um mercado parado, muito em função da greve dos caminhoneiros. A gente observava que a partir da terceira semana de maio as especulações começavam a aumentar, o poder de retenção da ponta vendedora ele já vinha se diluindo, ele vinha perdendo força, porém, com a greve dos caminhoneiros, o transporte dos animais foi afetado diretamente, a gente viu leilões deixando de operar na última semana, assim como também houve dificuldade no transporte de animais para outros meios, sem ser os leilões, e diante disso o mercado também ficou paralisado. A expectativa é que após a greve, o mercado ele comece a ganhar um pouco mais de ritmo. As especulações estavam aumentando e essa frente fria que a gente observou, a entrada do período mais frio, a ausência de chuvas, faz com que as pastagens percam qualidade, diminui então assim a capacidade de suporte e a ponta vendedora que vinha resistindo até então vai ficar mais suscetível a negócios. Então, essa é o cenário que a gente pode traçar para o curto prazo, lógico que passando pelo final da greve dos caminhoneiros, né? Bom, com todas essas informações, a cotação, segundo a Scott Consultoria, parada em função da greve dos caminhoneiros, vamos saber como está a relação de troca, ou seja, quem vende boi gordo para comprar animais magros em estados do Centro-Oeste. Começamos por Goiás. Dá uma olhada nos números apurados pela Scott Consultoria, com base numa arroba a R$ 126 à vista livre de fundo rural. Quem vendeu um boi gordo pôde comprar 1,2 boi magro, pesando 12 arrobas, boi magro cotado a R$ 1.820. Quem vendeu um boi gordo comprou 1,4 garrote, cotado a R$ 1.520, e pôde comprar 1,7 bezerro de 7 arrobas e meia, cotado em Goiás a 1.280. Vamos saber como está a relação em Mato Grosso do Sul, com base na cotação de Campo Grande, R$ 128, segundo a Scott Consultoria. A relação é a seguinte: um boi gordo para 1,2 boi magro, 1,4 garrote e 1,7 bezerro. E, finalmente, o estado de Mato Grosso, tendo como base o preço da capital Cuiabá, segundo a Scott Consultoria, R$ 129,50 a arroba. A relação ficou em um boi gordo para 1,2 boi magro, 1,4 garrote e 1,7 bezerro. E agora a gente começa o nosso giro pelo país para ver os destaques da previsão do tempo já para os próximos dias. As informações com Juliana Rezende e começamos pela região Centro-Oeste. As próximas semanas são marcadas por mudança no tempo na região Centro-Oeste. Após um período de tempo bastante seco em que a umidade do solo caiu também, agora com índices de apenas 20% entre Goiás,
leste do Mato Grosso e leste do Mato Grosso do Sul, as condições ainda serão de tempo mais firme até pelo menos o dia 3 de junho. Isso em grande parte da região centro-oeste. Apenas nas áreas mais ao sul do Mato Grosso do Sul, a chuva volta a acontecer, mas de forma fraca e bastante irregular. É a partir da próxima semana que o tempo muda de vez na região centro-oeste. O avanço de uma frente fria pela costa do país espalha instabilidades pelos 3 estados da região. O Mato Grosso do Sul é o estado que mais vai receber pancadas de chuva, tanto que o volume de água nas áreas mais ao sul do Mato Grosso do Sul podem passar até de 50 milímetros em apenas 5 dias. Entre Mato Grosso, grande parte do estado agora passa a receber instabilidades, só que são pancadas isoladas ainda. E é o mesmo caso nas áreas mais ao sul de Goiás, onde a chuva acontece de forma fraca e irregular. A partir do próximo período, entre os dias 9 e 13 de junho, a chuva vai seguir persistindo no Mato Grosso do Sul, grande parte do Mato Grosso e também nas áreas mais ao sul de Goiás. Mas o sul do estado sul-mato-grossense é que deve receber as pancadas mais fortes de chuva, acumulados que seguem alcançando em torno de 30 milímetros em 5 dias. Então, no decorrer dos próximos períodos, principalmente a partir da próxima semana, é que o tempo muda na região centro-oeste, as chuvas retornam para o centro do país por conta do avanço de um novo sistema frontal e, por conta disso, as condições hídricas do solo também devem aumentar a partir da próxima semana, beneficiando grande parte do setor da pecuária da região. 7 horas e 28 minutos, horário de Brasília. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, reforçando o convite de hoje à noite aqui pelo Canal do Boi, a partir das 8h30 no horário de Brasília. Você vai conferir o leilão Agropecuária Santa Lúcia. Em oferta, touros Nelore PO e também Nelore Pintado à disposição do mercado. A realização é da MB Leilões. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações sobre este evento de hoje à noite para você. Até já! 7 horas e 31 minutos, voltamos a falar sobre os impactos da greve dos caminhoneiros, ou paralisação, ou movimento, ou protesto. São muitos termos que acabam identificando esse movimento que está no seu 9º dia e ainda trazendo transtornos para a sociedade e também para o segmento de produção rural, principalmente o animal, aves, suínos, bovinos também. Há contas de que após o fim desse movimento, ninguém sabe quando será, o setor de produção animal, proteína animal, levará pelo menos 2 meses até a sua normalização. Estou aqui com o João Pedro para tocar nesse assunto. 2 meses, João? Será que é isso? O que você pensa? Acho que é mais, né? Quando você olha a situação hoje no Brasil, vamos pegar frango, por exemplo. Nós estamos hoje matando o pinto de um dia, não tem para onde levar, acabam sendo sacrificados. Daqui 42 dias vai faltar carne, todo esse pinto que foi morto agora é a carne que vai faltar daqui 42 dias. O que acontece? O avicultor não consegue fazer o lote. Lá na frente, o consumidor vai pagar mais caro. Hoje, nós estamos, aqui, vamos pegar um exemplo de Campo Grande, nós estamos pagando pela gasolina 10% mais caro que antes da greve. Ou seja, além de ficar na fila e tal, tem que ir pagando mais caro. E você tem um problema sério também, a questão sanitária. Está morrendo milhões de frangos que estariam em ponto de abate. O animal não consegue mais se manter, já passou da hora de mandar para o frigorífico. O que vai fazer com isso, com essa carcaça? Isso é um problema sanitário grave. O que fazer com isso? Então, nos animais de ciclo curto, é muito sério o problema, porque vai impactar agora na questão sanitária, agora na questão econômica e também tem os frigoríficos, que dependem, eles têm uma folha de pagamento muito grande, muita mão de obra, tem pagamento de energia, de água, etc., de impostos, e não tem faturamento. É outra questão também, que faz parte da sustentabilidade. A questão ambiental, a questão econômica e a questão social. Vai haver desemprego também, porque já tem gente que não vai ter que ser dispensada. Então você vê o quadro extremamente grave. E o pior, ontem eu estava assistindo um telejornais do Brasil, mostrando o pessoal do Espírito Santo apavorado, precisando de milho. Foi um grupo de carretas para buscar milho, acho que foi em Minas Gerais, algum outro local. Centro-Oeste. E os caras, com escolta, e os caras não deixaram passar, com escolta. Pô, desmoraliza até a questão da força policial. Hoje, em Santos,
eu estava assistindo agora de manhã, está fechada a entrada do Porto de Santos há quase 10 dias. Tem milhares de contêineres lá. Aqueles contêineres com carne, vamos fazer o que com aqueles contêineres com carne? Se está passando o prazo de validade. Então, você olha hoje o quadro extremamente preocupante do ponto de vista da questão de produção animal, questão de consumidor. Você deixa apodrecer a carne lá, vai fazer o que com isso aí depois? E na questão de suinicultura é o mesmo processo. Pode ser que até que não seja um pouquinho menos, dá para tolerar um pouquinho mais em relação ao frango, porém, o que ele vai fazer? Ele vai reduzir a ração, esse animal vai perder um pouco de peso, ele vai aumentar o custo, a margem muito pequena para o animal, é muito pequena, ou seja, a margem vai para o espaço também. Então, e no caso de bovinos, qualquer pecuarista, o senhor e a senhora que fazem parte, tem compromisso, tem que pagar funcionário, tem que pagar fornecedor, tem que pagar isso, e aí, não consegue vender. A hora que for vender, a hora que reabrir, vai ser uma enxurrada, vai ser aquele negócio que vai no brete, todo mundo vai querer entrar, ocupar o espaço. Com certeza o preço vai cair. Então o consumidor está pagando mais caro e o produtor, teoricamente, vai receber menos pelo seu animal. Se você olhar na bolsa, os primeiros vencimentos já mostram isso, uma queda de preço nos primeiros vencimentos. Ou seja, a pecuária estava aguardando uma melhora que poderia vir no segundo fim de safra, né? Teoricamente teria uma recuperação daqui para frente. Já acontece o inverso, ou seja, continua a queda de preço e o produtor sofrendo com essa questão. E outra coisa, você está no centro-oeste, agora as chuvas estão escassas, já tem temperatura noturna mais baixa, a braquiária, os pastos tropicais desenvolvem pouco, você não tem a forragem a atender, era uma hora de você começar a aliviar os pastos para poder enfrentar o período de seca. Essa retração de 9 dias, mais sei lá quantos dias daqui para frente, complica muito. O Brasil tem compromisso de exportação, não cumpriu, vai pagar multa, Os frigoríficos também já estão numa situação não muito religiosa. Se você olhar os balanços dos principais frigoríficos brasileiros, mostram uma situação, um endividamento, mostra uma situação com prejuízo. A tendência é, nos próximos balanços, aumentar mais isso, porque ficou sem faturar, os custos fixos existem, então que tem que cumprir. Então você vê um quadro extremamente preocupante sobre os três aspectos. O aspecto econômico, tanto o consumidor pagando mais caro e não tendo o produto, tanto por parte das indústrias que não conseguem processar, não conseguem vender os seus produtos, comprar o animal e vender os produtos, a carne e os derivados, e você vê do ponto de vista ambiental, morrendo milhares, milhões de frangos, de suíno nas granjas, qual o destino disso? Então, você vê um quadro extremamente preocupante. E o movimento de alguns que ainda continuam nas estradas prega o seguinte: nós estamos trabalhando para a sociedade, mas tem um contrassenso aí, João. Olha, porque na verdade a sociedade está pagando muito caro, a produção também. Nos últimos dias começou a aparecer uma série de alguns meios de comunicação mostrando que muitos dessas pessoas que estão incentivando têm interesses políticos, eleitorais deles, são candidatos ou foram candidatos, que estão aproveitando a onda. Dane-se o país, não querem nem saber. Então eles pegam essa bandeira e outras classes, vamos pegar o exemplo dos petroleiros, são uma das classes mais abonadas da área privada no Brasil, em termos de salário, em termos de benefício, em termos de aposentadoria, porque eles têm um fundo de pensão que o poder público deposita bilhões para poder contrabalançar ali, querendo entrar em greve sob o argumento de que o preço do gás de cozinha está caro para o consumidor. Então, usam coisas que interessam a população, que a população está sentindo, para brigarem por questões políticas, por questões ideológicas, e entrar em greve. Os petroleiros amanhã está previsto entrar. Então, você vê, se o caos já chegou num ponto crítico, vai ficar um pouquinho pior, porque aí não vai ter nem produto na secretaria. Então, eu creio que não vai dar certo essa greve, porque isso é uma greve por efeito meramente político, questionando a presidência da Petrobras.
E da República também. Mas a Petrobras quer tirar o Pedro Parente. Pô, o Pedro Parente pegou uma empresa que estava quebrada, altamente endividada, e botou nos eixos. A função dele era essa. Nós temos que atacar a questão do custo do Estado brasileiro, seja a União, seja os Estados, seja o município. Você tem hoje, você pega o Legislativo, vamos pegar, que não está se falando muito no Legislativo, pô, custa 2 bilhões e 800 milhões por ano para nós, brasileiros, sustentar 81 senadores. 2 bilhões e 800. Pega a Câmara dos Deputados, quase 4 bilhões, ou seja, o gasto com 500 e poucos deputados e com 81 senadores, alguns estados da federação não têm esse gasto por ano, de 6 bilhões, 6 bilhões e meio. Vamos pegar o judiciário, auxílio moradia, R$4 mil por auxílio moradia. Quanto custa isso? 800 milhões de reais por ano para o brasileiro. Nós que pagamos. Então, eu acho que as entidades, os grevistas, têm que falar nisso também, pô. Tem que... Aonde que vai o dinheiro público? Aonde que vai os 35%, 36% do PIB brasileiro que são extorquidos da sociedade através de impostos? É para sustentar alguns apaniguados. Você tem milhares de pessoas que ganham acima do limite constitucional, que é 34 mil reais por mês. Aí os caras acham auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio isso e aquilo, e vai espichando essa conta, né? Ah, vende férias, vende isso. Alguém paga. Quem paga somos nós. O senhor e a senhora que estão trabalhando, nós que estamos trabalhando, nós que pagamos. Então, isso tem que ser questionado. Não é só usar, não, é 46, queremos 50 centavos no litro de diesel. Vai custar quanto? Vai custar 9 bilhões de reais. Para quem? Novamente, para mim, para ti, para todos nós. Isso não é justo, Zé. Alguém tem que ter coragem de falar, ó, vamos botar a ordem no galinheiro. Você tem que tirar dinheiro do Executivo, tira do Legislativo, tira do Judiciário, tira do Ministério Público. Todo mundo tem que participar disso. Por quê? Não tem de onde tirar mais. E arrancar da população é sacanagem. Sacanagem. Obrigado, João. Bom trabalho. Juliana. E nós vamos agora para Sinop, no estado de Mato Grosso, conversar com o nosso repórter Valdir Pacheco, que trata de um assunto bastante interessante. Fala dos sistemas ILP e ILPF, como que isso pode contribuir e aumentar na produção de carne. Vamos saber das informações agora. Muito bom dia para vocês, sejam bem-vindos. Ok, Juliana, bom dia. Bom dia a você que está ligado aqui no SBA. Eu recebo aqui no estúdio o Dr. Bruno Pedreira, pesquisador da Embrapa Agro Silvio Pastoril, que vem conduzindo os trabalhos de experimento dentro da ILP e ILPF. Bruno, é um prazer em recebê-lo aqui novamente. Bom dia. Essa integração dos sistemas produtivos agropecuários é um caminho sem volta hoje no campo, Bruno? Bom dia, Pacheco. Bom dia, amigos do SBA. Sim, Pacheco, acho que esse é o ponto que a gente está vivendo hoje, especialmente sob a ótica da pecuária, né? Quando a gente olha para trás e quando a gente fala de caminho sem volta, a gente precisa estabelecer o que é esse caminho, olhar para trás e poder ver para onde a gente quer chegar. Quando a gente vai para a década de 70, década de 80, quando o Brasil passou a ser um país agrícola, né, cada dia mais a gente trabalhando nessa área, a gente tem aí soja e milho produzindo na casa de 1.600, 1.700 toneladas por hectare. E hoje a gente tem soja de 3.300, milho acima de 5 toneladas. Isso são dados da Conab aí fechando da última safra. E quando a gente olha para a pecuária, a gente vê uma crescente de rebanho desde a década de 70, com um aumento muito pequeno ainda das áreas de pastagem, especialmente as de pastagem cultivada e pouco uso de pastagem nativa. Então, se a gente nos últimos 30, 40 anos conseguiu evoluir muito, e de fato evoluímos, a gente precisa começar a pensar de como nós vamos fazer daqui para frente. Todo início e todo o processo, né, de colonização, especialmente desse Brasil central, se deu lá na década de 70, 80, a gente abrindo as áreas e fazendo a pecuária acontecer. E, na sequência, isso vem um pouco de soja e um pouco de milho, porque é assim que o sistema funciona. A gente abre a floresta, bota boi, bota soja e bota milho. E, nos últimos anos, o que a gente viu foi uma comparação muito grande com o que a pecuária pode me dar em vistas do que a agricultura pode me dar. Só que a gente passou algum tempo comparando uma pecuária de 4, 5 arrobas por hectare, que é a nossa média nacional, uma pecuária de 0,8, 0,9 boi por hectare, com a soja já hoje aí de 65, 70 sacas. E os sistemas integrados trouxeram para nós a possibilidade de enxergar isso e enxergar isso de uma maneira diferente. Os sistemas, mesmo os sistemas exclusivos, nos últimos 10, 15 anos, sofreram com a série de entradas de tecnologias, os novos cultivares, o melhoramento genético do rebanho,
trouxe para nós a possibilidade de sair dessas 4, 5 arrobas por hectare, que é a nossa média nacional de produção de carne, e passar isso para números de 18, 20 arrobas por hectare, que já são números muito mais razoáveis, números que botam o produtor numa situação de rentabilidade muito mais razoável. E, ao mesmo tempo, né, os sistemas integrados vêm trazendo, com o plantio direto, que se intensifica nos últimos também 15, 20 anos, a necessidade de utilização das gramíneas, dos capins, para que a gente faça um bom plantio direto, para que a gente tenha boa matéria orgânica no solo, para que a gente melhore o nosso solo do ponto de vista físico-químico. E aí, na hora em que a gente está fazendo as gramíneas, né, nas áreas de agricultura, onde a gente tem braquiária nas áreas de agricultura, é a época do ano onde a pecuária mais sofre, porque não tem chuva. O nosso Brasil Central, de maneira geral, junho, julho e agosto são meses sem chuvas, são meses onde a gente não vai ter crescimento. Estações bem definidas. Estações, né, bem definidas. E aí a gente passa a ter, já acontecendo, do lado de uma fazenda de pecuária, onde não há produção de forragem, uma fazenda que tem lavoura e que tem uma boa produção de grãos, e na entre-safra tem uma boa produção de forragem. Então eu gosto de dizer que a ILP não foi inventada, né? A ILP se inventou, porque a gente estava ao mesmo tempo no junho, julho e agosto com pasto verde esperando a soja do ano seguinte e uma pecuária que faltava comida do jeito que a gente gostaria que tivesse dentro da fazenda de pecuária. Nesse sentido, os produtores começaram a trabalhar em conjunto, e aí me alegro de ouvir hoje muitos produtores se, né, intitulando agropecuaristas, e eu acho que é para aí que a gente caminha, pessoas que aprenderam que não adianta só ser um especialista, seja ele em soja ou ele em pecuária. Esse conceito de especialista é um conceito muito pautado no hemisfério norte. Quando você vai para os Estados Unidos, para a Europa de maneira geral, a gente tem esse conceito de especialista muito forte. O especialista é aquele cara que se especializou, por exemplo, em produzir soja. Só que lá a gente tem 100, 110 dias de possibilidade de cultivo. No Brasil, especialmente aqui no nosso Brasil Central, no Mato Grosso especialmente, temos 7, 8 meses de índice pluviométrico bem razoável, uma seca curta de 3, 4 meses. Então, se eu consigo produzir soja em 100, 105 dias, depois ainda fazer uma safrinha de milho, ou já plantar uma braquiária, e a partir de então fazer 100, 120, 150 dias de pecuária, numa área onde foi soja, a gente consegue evoluir demais nos sistemas e produzir boi gordo o ano inteiro. A gente já tem números, por exemplo, como o do sistema Gravataí, que vai ser lançado agora em Rondonópolis na semana que vem, onde a gente conseguiu aumentar de 6 a 7 sacas de soja por hectare, quando a gente trabalha nessas forrageiras ao longo do período da entre-safra, consorciando ela, por exemplo, com feijão calpi. Olha só. E aí a gente tem a possibilidade de fazer uma palhada mais rica em nitrogênio, uma palhada com matéria orgânica bastante rica, e isso se reflete de maneira muito intensa na soja do ano seguinte. Então a gente consegue hoje fazer cada vez mais soja durante a safra, fazer uma entre-safra com pastos de braquiária enriquecido com leguminosas e sempre ter a possibilidade de adicionar produtos novos na fazenda, né? Isso traz para o produtor, especialmente para o pecuarista, a possibilidade de diversificar dentro da sua fazenda. Né? Se você pensar comigo aqui do ponto de vista de um criador de bezerros, né? Um produtor de cria, ele é um cara que faz bezerro todo ano. Se o preço do bezerro está bom, ele precisa vender. Se o preço do bezerro não está tão bom, ele também precisa vender. A partir do momento em que uma fazenda tem lavoura e pecuária, a gente abre uma série de outras possibilidades, porque na hora que eu tenho o bezerro pronto, eu posso tomar a decisão de recriá-lo, de semi-confiná-lo ou de confiná-lo e manter isso num ciclo completo dentro da fazenda, especialmente se eu estiver trabalhando com soja e milho, onde eu tenho áreas que vão se alternar e vão me trazer áreas de pastagem após a colheita da soja, e hoje a gente aprendeu a fazer isso. Planta-se capim de maneira muito boa hoje, dentro, né, da expectativa da fazenda do que se precisa de produção de pasto na entre-safra. E aí um produtor de bezerro pode todo ano tomar uma decisão diferente. Se o preço do bezerro está bom e do ponto de vista econômico, no bezerro ele já faturou o que ele esperava para o negócio, faz-se a venda do bezerro. Mas se do ponto de vista financeiro o bezerro não trouxe para ele aquela expectativa, passamos isso para o sistema de recria e de semi-confinamento, de confinamento, para que a gente consiga terminar esse animal em 20, 24 meses. E nisso também a gente evoluiu muito, né? Esse boi nosso de 3 anos e meio, ele vem abaixando essa idade, trazendo com que os sistemas fiquem cada vez mais eficientes e que juntos, né, soja, milho e boi, não sejam atividades competitivas, mas sim atividades complementares que trazem esse aspecto generalista para a propriedade. Um aspecto onde a gente consiga abrir a possibilidade econômica dentro da fazenda de entregar mais do que um produto, e fazer números na pecuária, como a gente tem conseguido, de até 40 arrobas por hectare. Acho que esse é o caminho da evolução que a gente tem feito, e olhando para frente, a gente não pode
deixar de vislumbrar essa possibilidade e em fazendas onde houver a possibilidade, a gente trabalha com sistemas integrados. Ok, Bruno. Muito bom, é muito esclarecedor, é bom saber que o Brasil está se encaminhando para esse sistema produtivo, onde a pecuária que vem à margem da produção, ela passa a ser tão interessante quanto a agricultura. Parabéns pelo trabalho que você está desenvolvendo lá, isso aí para o Brasil é uma grande contribuição. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Pacheco, a Embrapa que agradece a possibilidade. Muito obrigado. Acabei de conversar com o pesquisador da Embrapa Agrosilvio Pastoril, Dr. Bruno Pedreira. Juliana. Tá certo, Valdir. Obrigada pelas informações. Bruno, também obrigada por aceitar o nosso convite e trazer alguns detalhes sobre esses sistemas que realmente fazem muita diferença no campo. Bom, e agora a gente dá um destaque importante também para tecnologias que são utilizadas o tempo todo no campo para auxiliar ainda mais o pecuarista que precisa de algumas ferramentas para se dar bem no final das contas, né? Vamos falar do Boipriva, que é uma tecnologia que faz a castração temporária em bovinos e também suínos. Por isso nós vamos até Terenos, que fica aqui em Mato Grosso do Sul, na Fazenda Pecuária BR, para conferir um trabalho que foi feito no início do ano, em janeiro, e ver como é que está o andamento até agora. Confira com atenção. Eu sou Diogo Oliveira, veterinário das Oetes. Estamos aqui hoje dando continuidade num planejamento de um lote de boi castrado com Bopriva. Os animais meio-sangue Angus com Nelore são da Fazenda do Pecuária BR. A primeira dose de Bopriva foi aplicada no dia 24 de janeiro deste ano, quando eles estavam com aproximadamente 12 meses. Na segunda dose, realizada no dia 23 de abril, a idade é entre 15 e 16 meses. O ganho de peso diário foi de 1 kg, 180 gramas. Desenvolvida pelas Oetes, a Bopriva é uma vacina de castração que evita o sofrimento da boiada. O animal recebe 1 ml do produto na tábua do pescoço. Estrategicamente, se for necessário, a gente pode utilizar uma terceira dose se esses animais ainda não estiverem prontos para o abate ou se a gente tiver um momento de mercado mais interessante para o segundo semestre. Acompanhando o ganho de peso, a evolução e principalmente o acabamento desses animais. A ideia é que a gente tenha a melhor carcaça no melhor momento de mercado. Sete horas e 55 minutos no horário de Brasília. Nosso assunto agora é a seca, que sempre se instala nessa época do ano, a partir de maio e que pode ir até setembro, outubro, dependendo da região. Nesse período, você sabe muito melhor do que nós, o pasto fica escasso, os nutrientes na pastagem que restou são insuficientes para alimentar os rebanhos, é necessário suplementar, enfim, tem uma série de orientações que os consultores dão para os pecuaristas para não deixar o gado passar fome. Além de ser uma situação antieconômica, prejuízo para o pecuarista, é uma situação hoje pregada como indevida para os animais. Dentre os direitos dos animais, no chamado bem-estar animal, está não passar sede e nem fome. Para a gente falar desse assunto, estou aqui com um consultor, um especialista, o Rodrigo Paniaggo, que é da Boviplan. Boviplan está me contando aqui, é uma empresa que está em todo o país e presta consultoria até fora do Brasil também, principalmente na área de pecuária de corte. Tudo bem, Paniaggo? Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Ótimo, eu que agradeço o convite, poder falar com você e os seus ouvintes. Tem muito trabalho nessa época do ano? Bastante, né? Essa é uma época muito importante para a pecuária de corte, pecuária leiteira também, porque é uma época de transição, né? Estamos saindo do período das águas e entrando para o período das secas. E aí isso envolve, como a nossa pecuária é baseada em pastagem, a gente está passando por um momento em que vai reduzir a oferta de forragem, ou seja, o capim começa a produzir menos por causa das temperaturas, falta de chuva principalmente, mas também qualidade do capim, né? Então isso tende a reduzir a qualidade, a quantidade, a gente tem que mudar as estratégias para poder seguir adiante fazendo o boi ganhar peso. Aí vem a próxima pergunta. Mudar a estratégia num período em que o Brasil enfrenta uma greve de caminhoneiros
que impede, perdão, a chegada de insumos para a produção, de grãos. Como é que vocês estão trabalhando diante disso? É um momento delicado para a pecuária justamente por causa disso. Nesse momento, normalmente aumenta-se o fornecimento de suplementos da pasta para os animais. E como nenhuma fazenda tem uma capacidade de estoque muito grande, até porque estoque é uma coisa cara, o pecuarista está dependendo das entregas. E os produtos não estão saindo das fábricas ou das misturadoras para chegar até o produtor. Então, assim, o que a gente vem conversando com os produtores pelo todo o país aí, a maioria tem alguma coisa em torno de estoque de uma semana, alguns poucos para 15 dias. No caso de suplemento mineral ou linha branca, como a gente costuma dizer, que é o mineral puro, está tranquilo porque o consumo não é tão excessivo por dia, né, por cabeça, e o pessoal está estocado. Agora, quando a gente fala em sal proteinado, concentrados, que envolve a mistura múltipla, vamos dizer assim, né, farelos de grão, farelo de soja, aditivos, e os minerais, evidentemente, isso aí já não está tão bem estocado assim. Puxa vida. A intenção de confinamento pode mudar diante dessa situação, dessa paralisação? Sim, porque justamente, como eu falei, é um problema de estoque, né? Nem todo mundo tem tanto estoque. Eu falei com alguns confinadores, né? Muitos já têm um estoque razoável, mas não de todos os ingredientes. Então, vamos dizer assim, não está completo, porque no confinamento você envolve uma série de alimentos que você compra, mistura e fornece para os bovinos. Nem todos estão com todos os ingredientes completos. E aí você tem que mudar a sua dieta, essa é a recomendação, né? Altere a sua dieta para você ter que conseguir dar uma esticada para a gente tentar passar esse período que eu espero que seja breve. Né? O que normalmente as pessoas fazem é aumentar o consumo de volumoso, porque na ração de confinamento a gente tem concentrados e volumosos. Então a gente aumenta um pouco a participação do volumoso, porque o que está faltando é concentrado, para a gente tentar esticar o uso do que já tem em estoque. Só que isso envolve perda de peso, ou melhor dizendo, uma redução em desempenho. Eu tinha uma pretensão de ter um desempenho X e eu mudei a dieta para uma qualidade nutricional um pouquinho inferior, então eu vou ter um desempenho menor. Isso provavelmente vai esticar também o período de confinamento dos bovinos. E aí você tem que fazer conta com base nos preços de mercado que podem ser afetados também por essa paralisação. Como equacionar tudo isso? Bom, nós imaginamos que nesse curto período de tempo, assim que as indústrias voltarem a abater, vai ter uma oferta excessiva de bovinos. Por um determinado período curto de tempo, pode haver uma queda de preço. Por exemplo... Temporária? Temporária. Por exemplo, o que aconteceu quando houve travou-se as estradas, né? Carga vil podia trafegar. Então os animais chegaram até o frigorífico, mas a carne não saía. Não saía. Então os frigoríficos também estão estocados. Eu andei conversando com o pessoal do setor de compra de várias indústrias frigoríficas, né? E alguns me falaram assim, olha, a gente tem um tempinho para poder se organizar, porque nós estamos com estoques cheios aqui. Então, por exemplo, aqui no Mato Grosso do Sul tem uma indústria no interior do estado que falou assim, olha, para tirar a carne do nosso estoque vai demorar de 2 a 3 dias. Então, mesmo que libere o trânsito, eu ainda demora 2 a 3 dias para então conseguir voltar a bater. Se o movimento num passe de mágica terminasse hoje, quanto tempo vocês calculam que haveria normalização de tudo? A entrega de insumos, a entrega de produtos, laticínios, por exemplo, de carnes. Quando é que o país, no setor de produção animal, proteína animal, voltará ao normal após o fim da paralisação? No processo de produção de leite é mais rápido, né? Mas eu acredito que se hoje voltar tudo normal, vamos dizer assim, se hoje, depois do almoço, os seguros se sentirem seguros a liberar os caminhões para sair e buscar os bovinos, né? Eu acredito que eles vão conseguir abater os animais a partir de quinta-feira. Vamos dizer assim, eu até conversei com esse pessoal do frigorífico e falei, olha, nós esperamos no feriado poder trabalhar e vender. Mas falando em preço também, se a gente vai ter esse atraso no confinamento, é possível que lá na frente a gente também tenha uma falta de carne. Então pode ter lá na frente também um momentinho pequeno aí de pressão de alta. Agora, a gente espera que esse segundo semestre do ano seja um ano muito bom. Melhor dizendo, né? Porque existe a Copa, existem as eleições, isso tem uma demanda maior por carne vermelha, e as exportações também estão as negociações para exportações são muito otimistas. Então a gente espera que haja alguma recuperação, pelo menos financeira, no segundo semestre. Nós estamos otimistas em relação a isso. Você prevê, então, uma melhora no consumo interno e uma melhora na demanda internacional pela nossa carne.
A partir do que nós temos informações no dia de hoje, a gente pode esperar isso daí, a não ser que tenha uma novidade como essa aí que bagunça todo o coreto, né? Como gerenciar? Vamos voltar agora ao seu trabalho, à sua consultoria, a sua empresa de consultoria. Vamos esquecer momentaneamente o quadro, o cenário atual de caos quase, né, na produção animal. Como gerenciar as crises de falta de comida nessa época do ano? Bom, o importante é você ter um bom planejamento, né? E é fácil até dizer bom planejamento, mas eu digo planejamento com dados próprios da fazenda. Quem coleta dados sistematicamente em sua propriedade, ele está mais, vamos dizer assim, seguro de que tomar decidir, porque ele vai tomar decisões de planejamento com base em dados próprios, né? E com isso ele vai poder fazer um planejamento muito mais assertivo. E aí eu estou falando também da parte de manejo de pastagem, principalmente, porque é a base da nossa pecuária, né? Até quem faz confinamento, muitos têm produção a pasto depois do confinamento. E essa questão do confinamento é a compra antecipada dos insumos também. Nem sempre é possível, mas se você puder antecipar um pouco, para não depender tanto do frete, ou no momento H você precisar disso, é melhor. Vou te dar um exemplo. Em relação ao confinamento, tem muita colheita terceirizada hoje em dia. Nesse momento que está sem frete, tem um monte de pessoas querendo... Eu falei a você agora há pouco que a ideia é aumentar o volumoso na dieta. Mas muitos não estão com o volumoso estocado, porque depende de contratar máquinas que vêm de fora, a máquina não transita. Isso é muito complicado. Em momentos complicados como esse, em que você tem que passar por uma quebra no seu planejamento, acontecem coisas interessantes. Eu andei falando com vários pecuaristas e eles estão trocando insumos entre si. Então, troca diesel, um empresta diesel ou empresta milho, mas isso em micro-regiões onde não tem barreira, eles conseguem fazer isso. Então, há uma parceria entre eles para resolver essa questão. Pensando em situações em que você pode passar melhor por situações de risco como essa, planejamento de longo prazo, o sistema de integração lavoura e pecuária é muito importante. Eu conversei com um grande confinador, talvez o maior confinamento do estado de Rondônia, ontem, e ele me disse, olha, nós estamos tranquilos, porque praticamente o grosso dos nossos insumos do confinamento vem da nossa própria fazenda, dos resíduos que temos aqui. Produção caseira. Exatamente. Temos oferta de forragem de qualidade agora na entrada da seca. Então, nós estamos mais tranquilos, não estamos tão dependentes desse modelo de comprar concentrados de fora, né? Então, isso nos deixa muito mais tranquilo. Então, se você puder trabalhar de forma integrada com lavoura, quem puder fazer isso, né? Porque depende de questões edafoclimáticas e também de parte de gestão, capacidade gerencial para isso. E quem não tem condição financeira, ter um bom parceiro para fazer esse tipo de trabalho. Está mais seguro em relação a essas turbulências de momento em relação à nutrição animal. A integração tem sido a grande bandeira dos pesquisadores, a Embrapa também. Integração, agricultura, pecuária e mais recentemente com as florestas também, que podem fazer, segundo os pesquisadores, a diferença na gestão, no manejo da propriedade. O Rodrigo Paniaggo é consultor da Boviplan, hoje aqui, gentilmente, atendendo o nosso convite para passar as informações. Obrigado, Rodrigo, pela Eu que agradeço a oportunidade aqui. de poder falar com você e seus ouvintes. Muito obrigado. Um abraço. Olha, tem uma matéria muito bacana do Kleber Rabelo, do Pantanal, a Juliana já vai chamar, mas antes, Paulo, eu quero mostrar um trechinho de um vídeo enviado agora há pouco pela Polícia Rodoviária Federal de Mato Grosso do Sul, mostrando a escolta nesta noite de segunda-feira de um carregamento de 14 carretas de combustível. Essas carretas, segundo a Polícia Rodoviária Federal, estavam detidas por manifestantes nessa greve dos caminhoneiros em Três Lagoas. Três Lagoas fica na região leste de Mato Grosso do Sul, na divisa com o estado de São Paulo, e a escolta dessas 14 carretas de combustível que estavam detidas em Três Lagoas. Juliana. Agora são 8h07, horário de Brasília. Nossa equipe de reportagem visitou o Pantanal Sul-Mato-Grossense, né? Que este ano deve enfrentar uma das maiores cheias de todos os tempos. A previsão é da Embrapa Pantanal, que desenvolveu também um sistema de monitoramento para analisar dados de chuva, nível também dos rios e áreas inundadas. Vamos ver a reportagem de Kleber Rabelo. Fim de tarde no Pantanal Sul-Mato-Grossense e mais uma comitiva chega na fazenda Novo Horizonte.
Dessa vez, a boiada teve que atravessar um trecho alagado. Essa é uma situação inesperada para o mês de maio, já que no Pantanal do Mato Grosso do Sul, as áreas alagadas em decorrência da cheia são comuns no mês de julho. Para o chefe da comitiva, que tem a responsabilidade de entregar os animais em boas condições, a experiência é um fator decisivo no trajeto onde tudo pode acontecer. De manhã cedo o gado não quer nem levantar do mangueiro. Aí tem que esperar o sol, nem sol tem, ainda vem vento sul com garoa, aí que é problema. E o gado novo e vaca fraca não aguenta. Deita, entorta o pescoço e não levanta mais. E é nesse momento que o senhor tem que ter aí a sabedoria de parar, esperar um pouco. E mangueiro também no limpo, tem que procurar um abrigo de mato, na beira de capão, mangueiro que não é no limpo, porque o mangueiro também mais no limpo, o bicho não aguenta o vento sul com a água. A gente está lidando com a natureza, né? E é imprevisível. É verdade. Aí não tem jeito. Aí principalmente o touro velho e vaca velha, ele não aguenta a água nem vento sul mesmo. O bezerro novo também não aguenta, ele vai enfraquecendo e fica mesmo. O proprietário da fazenda Novo Horizonte realiza um leilão por mês e, de acordo com ele, não tem outra forma de transportar os animais até a fazenda a não ser através de comitivas. E o prejuízo, algumas vezes, é inevitável. Carlos Guaritá Filho explica que, de fato, existe um calendário de cheia na região, mas o Pantanal é um lugar imprevisível. A enchente do Pantanal é difícil explicar. Ninguém, eu acho que dá conta de explicar ela, não. Cada ano, cada enchente é uma enchente. Ela é complicada de entender. É dificultoso. Quando tem enchente, judia muito da tropa. Os animais andam muito dentro da água, né? Então o esforço é maior para andar. Tem problema de arraia, tem região que tem problema de arraia, que pega os animais. Lugar mais fundo, que o animal molha, aí você se molha inteiro, os peões se molham inteiro. Então tem muita dificuldade na enchente. Para você transportar um animal a pé, é dificultoso. Para chegar aqui de caminhão não tem jeito, né? Não, aqui é o ponto final, né? O caminhão vem até aqui na Novo Horizonte. Daqui para frente já é só a pé mesmo. Saindo da fazenda, encontramos alguns pontos na estrada que viraram rios. Em outros pontos, a água do rio cobriu cercas. Nesse caso, devido à grande quantidade de água que desce dos rios que cercam a região. Nós estamos na região de Japorá, cercados pelo Rio Miranda, Rio Taquari e Rio Negro. E não são só produtores rurais e pecuaristas que enfrentam dificuldades com relação à cheia do Pantanal. Pessoas que prestam serviços a esses produtores rurais e pecuaristas, como o seu Firmino, que é proprietário de uma conveniência, também passam por uma situação muito difícil em época de cheia. Aqui choveu há dias atrás, 60 milímetros confirmados de água, e agora eu pergunto para o senhor, em época de cheia de verdade, como que fica a sua situação? Fica muito agravante, fica sem recurso e até sem como locomover. Perdemos 2 estradas porque fica inundado. A saída daqui do Porto da Manga, que é destino a Corumbá, e o Buraco das Piranhas com destino a Campo Grande. O senhor é comerciante, trabalha com vendas, atende os produtores rurais e pecuaristas da região. Fica imaginando, se isso tudo aqui ficar alagado, ninguém para comprar, né? Ninguém para comprar. Consequentemente, não movimenta dinheiro, o senhor não ganha dinheiro, e como que fica para manter sua família? A gente tem que tentar, assim, acreditar ou buscar outra alternativa, voltar para a cidade, buscar uma alternativa de trabalhos temporário, para até esperar a cheia baixar e a gente retornar. Como que é viver nessa situação? A gente está falando de problemas relacionados à natureza, não tem um culpado específico, a gente está falando da natureza e é algo imprevisível. Isso, o Pantanal é cheio de surpresa. A natureza é um fenômeno que não tem como descrever. Ela é surpreendente e devastador, dependendo da situação. Como a cheia, ela é uma cheia que ela vem devastando. Tanto boi como pasto,
e invade tudo. Então a gente não tem alternativa a recorrer porque é um fenômeno da natureza. Seu Firmino mora aqui há 3 anos. Tem cheia do Rio Paraguai prevista para chegar aí. Como é que vai ser? Isso, nós temos uma previsão até junto com a Embrapa que a gente vem acompanhando. Ela deve atingir ou ultrapassar de 2011. Então é muito agravante porque nós vamos ficar isolados para sair daqui só de barco. Nós não tem alternativa assim e nem assim um momento de dizer assim, vai acontecer ou não vai acontecer. É força da natureza, vamos ver o que pode acontecer. Sismopan é o nome do programa que a Embrapa Pantanal de Corumbá desenvolveu para monitorar áreas inundadas e até o nível dos rios. O objetivo, segundo um dos pesquisadores, é popularizar dados técnicos para ajudar quem mora no Pantanal a se antecipar quando houver previsão de cheia. Ele dá um indicativo da ocorrência dessas cheias com base na régua de Ladar e outras réguas distribuídas na região do Pantanal, né? Mas são muito poucas. Tem que ter mais pontos de coleta para melhorar essa precisão ou melhorar essa capacidade, vamos assim dizer, de refinar um pouco mais esse sistema de monitoramento. Para melhorar esse sistema, o que precisa ser feito? A instalação de mais réguas ao longo dos rios pantaneiros para que se colete essas informações. São essas informações coletadas da cheia, né, do nível da cheia, que vai nos facilitar e nos fazer com que tenhamos um sistema, né, mais preciso de informações. O projeto em si está ativo, só que faltam mais informações. E isso eu acredito que é por decisão política. Não é barato instalar regras e colocar alguém para ser a pessoa carregada de coletar essas informações. E sem coletar as informações, o sistema, né, tem, assim, vamos assim dizer, uma duração de informações ou até mesmo uma precisão de informações um pouco menos precisa. O pesquisador falou também sobre a cheia que está prevista para o mês de julho e orienta os pecuaristas para que tomem medidas para evitar perdas no rebanho. A cheia, tudo indica que vai ser uma cheia rigorosa, né? Isso faz com que esse pessoal que tem propriedades localizadas no Baixo Pantanal, Miranda, Aquidauana, né? O Nabileque, Jacadigo, Porto Murtim, todas essas fazendas que estão localizadas na planície de inundação do rio, dos rios, ou grandes curichos também, né? Tem que ter essa informação, ou seja, retirar esses animais dessas áreas para evitar prejuízo. Porque, veja bem, você tem uma zona de cria, você tem um prejuízo momentâneo, que as vacas, como eu disse, se não tem estação de monta, através de touros, né? Se não tem uma estação de monta usando a IATF, né? Você pode ter bezerros nascendo ao longo do tempo quando se usa a monta natural. E na hora que chegar a cheia, retirar bezerro, qualquer produtor, pantaneiro principalmente, sabe da dificuldade desses animais pequenos saírem dessas zonas até chegar numa parte alta. Então tem que envolver condução para pega de bezerro, retirada de bezerro, né? E isso não pode ser de uma hora para outra, isso tem que ser programado, né? E o pior, não só o reflexo do prejuízo momentâneo, mas nós temos um reflexo de prejuízo para o próximo ano. Em 2019, será sentido mais ainda os efeitos, vamos assim dizer, dessa cheia. Por quê? As vacas vão sair do Baixo Pantanal, vão perder peso, o score delas vão baixar. Dificilmente essas vacas vão emprenhar e parir no próximo ano. A grande maioria vai falhar. Então, o prejuízo é duplo, momentâneo e um prejuízo para frente. Kleber Rabelo para o SBA.
acabou de acompanhar pode conferir lá no nosso portal, viu? No site sba1.com. Agora são 8h18, vamos falar de negócios. Negócios acima de tudo, é assim que o meu amigo Edilson Alvarenga gosta, que a gente sempre chama ele, falando sobre o evento que acontece hoje à noite. Durante a semana passada inteira e também ontem, nós tivemos uma participação do De Olho na Fazenda. Então hoje é o grande leilão para arrematar o que nós temos ainda aí à disposição do mercado, né, Edilson? Bom dia para você, bem-vindo. Bom dia, Juliana, bom dia a todos os amigos, bom dia, produtor. Realmente, eu gostei muito dessa frase, negócios acima de tudo, que aí engloba a SBA, a MB Leilões, né, nós leiloeiros, né, que fazemos os grandes negócios da pecuária brasileira. Agora, o De Olho na Fazenda foi um sucesso, viu? Foi um sucesso, muitas ligações, nós conseguimos o objetivo, que era mostrar o trabalho, né, da agropecuária Santa Lúcia, Nelore Massavi, e a semana inteira tivemos aí procura, né? Hoje é o grande dia, hoje é o grande leilão, temos aí em torno de 60 reprodutores para colocar à venda hoje, uma torada nova, uma torada jovem, uma torada muito bem preparada, né? Uma torada que está a campo, a pasto, ela não vai ter o desmame da ração, né? Ela foi suplementada no pasto, o rumen não parou de funcionar, enfim, é uma torada precoce que nós vamos vender. E o Daniel de Paula esteve lá, fez uma matéria que nós vamos ver agora, a matéria do Daniel de Paula. Coloca aí para o nosso canal. Faz 15 anos que a Agropecuária Santa Lúcia se instalou nessas terras em Rosário Oeste sob o comando de Marcão Vilela, que junto das irmãs Sandra e Viviane dão nome ao Nelore Massavi, há uma década assinado com a marca GF, de Dona Marli e seu José Gilberto Borges Freitas. Tudo começou com o avô de Marcão em Araçatuba e se estendeu para a recria e engorda no Mato Grosso, até começar a base genética com fêmeas de marcas consagradas como Grupo Camargo, Naviraí, Matinha, Maná, entre outras que, ao se fundirem, deram identidade ao Nelore Massavi. É do meio dessa fartura toda que sai a base genética dos touros que o Nelore Massavi vai comercializar. A segurança é muito grande porque, neste ano, por exemplo, foram utilizados apenas reprodutores entre top 0,5% e top 2%. Portanto, líderes das principais características com o equilíbrio que se busca para montar a geração seguinte. A tradução desse volume todo com qualidade é a segurança que o mercado precisa para ganhar dinheiro com pecuária de corte. Lá atrás nós começamos com as vacas, adquirimos as matrizes Grupo Camargo, usamos muita genética na Naviraí. Então um gado assim bem consistente, né? E viemos fazendo esse gado e hoje praticamente as nossas matrizes são só crioulas nossas, né? É por aí, o nosso caminho cada dia encurtar mais e pedindo pro João para nós apertar um pouco as matrizes para ver se começa a trabalhar com 18 meses no máximo para começar a emprenhar, né? Desde a formação desse plantel, a gente procurou estar adquirindo matrizes de seleções já de vários anos, né? E isso trouxe muita consistência para o plantel. E eu acho que o trabalho de melhoramento é a cada safra, a gente ir fixando as características que a gente deseja e que a gente acha que seja de importância econômica. Por ser terceira geração de família de invernista, ele produz o que ele gostaria de usar, certo? Tanto é que esse ano foi muito apertado os acasalamentos no rebanho, exatamente por causa disso. A busca por animais de precocidade, de terminação rápida, animais com muita precocidade sexual e animais com rendimento de carcaça no frigorífico. Ou seja, o equilíbrio que se intensificou na Santa Lúcia ao ponto de levar garantias ao mercado em leilões de touros cada vez mais precoces e produtivos, de um sistema de seleção dentro da realidade do Brasil. Se a gente for pensar bem, 10 anos de seleção é um tempo relativamente curto, mas em 5 anos de realização de leilão, este aqui é um Nelore tão funcional que já se consolidou no mercado, porque é feito sem artificialismos e esses jovens touros já estão prontos para sair daqui trabalhando. Muito rápido, né? O nosso gado usando esses touros aí da modernidade, aí, usando as tecnologias, o nosso gado está muito adiantado, um gado muito precoce, né? Pra você ver, Daniel, nós vamos ofertar 100 touros aí. A tourama nossa, a tourama nova, em torno de 24 meses. Dia do leilão em 25 meses.
E não estamos na fazenda assim, nenhum touro acima dessa idade para ser vendido. Então, quer dizer, está sendo consumido e cada dia mais nova, mais precoce, né? Eu diria que a palavra seria o equilíbrio. O equilíbrio em relação a números, o equilíbrio em relação à altura dos animais, ao frame, à distribuição da sua carcaça, ao tipo frigorífico. Quem usa animais mais jovens ganha 1 ano nesse reprodutor. Está dando o pulo de uma geração de ganho genético. Então esses animais que iam começar a produzir bezerro com 38 meses, 40 meses, esses daqui já estão com filho nascido. Então é uma geração a mais que você tem de ganho dentro da propriedade. É 1 ano a mais, né? Antigamente vendia touro com 3 anos, hoje está todo mundo diminuindo, né? Se eles já estão prontos, nós devemos fazer, logo que possível, o uso dessa precocidade sexual. Então, nada mais justo do que a gente começar a trabalhar esses animais aí nessa faixa de 24 meses, e são animais que estão prontos para o seu desempenho de reprodutor. Outra coisa muito interessante é a recompra que a Santa Lúcia tem. Todos os leilões a gente vê que a recompra é muito grande por causa da qualidade dos produtos. São animais criados totalmente a pasto e que chegam na propriedade, que vão trabalhar e realmente desempenham o papel de reprodutor. Vão para a vaca, vão fazer bezerro de qualidade. O negócio a gente produz, precisa vender, né? Já vemos 5 anos fazendo leilão, vendendo, os clientes satisfeitos, tendo uma recompra muito boa, procura, um agradecimento, a bezerrada, né? Através de boca a boca. Então, essa procura, esse retorno, esse agradecimento me deixou muito feliz. Mais feliz ficará quem investir nessa genética jovem de 100 touros jovens à disposição no De Olho na Fazenda e Leilão Agropecuária Santa Lúcia Nelore Massavi, de 21 a 29 de maio, pelo Canal do Boi. E hoje o grande dia chegou. Hoje, a partir das 20 horas e 30 minutos, o nosso leilão, o Leilão Agropecuária Santa Lúcia, Nelore Massavi, um leilão que vai trazer em torno de 65 reprodutores, uma torada aí, geração 2016, pronta, precoce, a campo, toda ela a campo, não vai ter desmame de ração, nós estamos vendendo frete free para todo Mato Grosso. Entregou em qualquer propriedade dentro da malha viária do Mato Grosso, qualquer quantidade. Carga fechada na malha viária do Brasil, tá certo? Então, hoje, Canal do Boi, 20 e 30, realização da MB Leilões, leilão da Agropecuária Santa Lúcia, Nelore Massavi, nós contamos com a sua audiência, ok? Juliana, muito obrigado pela participação, um grande abraço para você, bom dia. Bom dia para você, bons negócios, viu? Até daqui a pouco na nossa agenda de leilões teremos outras participações também. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, voltamos dentro de instantes para dar sequência nas informações, atualizando você de tudo aquilo que é novidade que está acontecendo no mundo do agronegócio brasileiro. Até já! Agora são 8 horas e 28 minutos e você vai ficar com o Momento Fosfosal. Bem-vindo ao Momento Fosfosal. Nós trazemos para você, amigo pecuarista, a solução ideal para o aumento da produtividade do seu rebanho e a lucratividade da sua propriedade. Mineralização é a solução e é exatamente assim que Fosfosal age no seu rebanho. Trata-se de um multimineral injetável, desenvolvido para os desafios de campo da pecuária brasileira, como por exemplo, compra e transporte de animais, manejo em geral, mudança de pasto e dieta, desmama, entrada de confinamento, entre outros desafios. E agora, vamos ver o que diz quem já está usando e comprovando o efeito Fosfosal. É com você, produtor. Diferença grande, muito grande, entendeu? É o tal negócio, que a pelagem, né, você vê a pelagem dela, uma pelagem mais lisa, você vê que ela agradeceu o produto, entendeu? Volto a falar, assistir ela na produção de leite, por exemplo, a bezerrada mudou completamente, entendeu? Não tem aquele produto, não tem aquele problema de ver bezerro, uma água assim no pé da vaca, entendeu? A gente mudou um pouco a parte de verminosa, ela fazer os vermíferos na hora certa, o vermífero indicado e o produto, né? Fosfosal é o número 1 na fazenda Vale Primavera. Amigo produtor rural, você que está nos assistindo nesse momento, venha até nossa loja, Paranaíba e Inocência. Aqui na Capim você vai encontrar Fosfosal, o produto que está revolucionando a pecuária brasileira.
Tá aí o depoimento do amigo pecuarista e a produtividade por lá só aumenta. Alcançar o sucesso máximo depende da sua atitude. Peça agora Fosfosal para o seu rebanho. Ligue 0800 847 2222. Fosfosal, uma injeção de peso. Pensa num produto bom. 8h30 no horário de Brasília, agora a tecnologia de produção de sementes de pastagem. Bom dia, Guilherme Beretta. Olá, Zaidan, muito bom dia a você, bom dia, Juliana. Bom dia a você, agropecuarista, que nos acompanha aqui pelo programa Bom Dia Produtor. Hoje nós continuamos falando sobre compra programada Germipasto. Essa aqui é uma grande oportunidade em você diminuir o custo de investimento aí na sua propriedade, principalmente quando o assunto é semente de boa qualidade e também as máquinas, né? As máquinas que são a VDTEC Plus e também a VDTEC Multi. São máquinas genuinamente brasileiras, fabricada pela Germipasto, aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, né? Uma máquina elétrica que você pode, inclusive, acoplá-la tanto na dianteira como na traseira do trator. E aí, o primeiro grande benefício para você, economia de pelo menos uma operação, né? Sendo assim, por ser elétrica, você consegue colocar o equipamento que já vai vir fazendo a incorporação das sementes. E aí nós temos aí facilmente R$60 a R$70 de economia por hectare, né? E uma conta que a gente demonstra para você que essa máquina se torna extremamente viável e se paga rapidamente, é justamente se você pegar o valor dela, dividir por essa economia R$60 a R$70, você tem em torno de 250 hectares. Isso quer dizer, a cada 250 hectares feito com a sua VDTEC, né, você tem uma máquina gratuita, né, porque ela leva exatamente essa opção de colocar uma segundo equipamento para fazer a incorporação. Outra característica também dessa máquina é justamente a precisão na distribuição de semente de pastagem. Nós tivemos agora recentemente na AgriShow lá em Ribeirão Preto, né, onde nós tivemos visitas de clientes de todo o país e lá nós fizemos essa demonstração da precisão. Sem dúvida nenhuma, é uma máquina que você que faz a pecuária de precisão, você que faz a agricultura de precisão, né? Então, se você regulou ela para jogar aí apenas 1,5 kg por hectare, ela vai fazer esse serviço rigorosamente. Quando você fechou lá os 10 mil metros quadrados, né, a semente provavelmente vai ter acabado. Isso mostra que você pode investir no seu solo, em bom preparo de solo, correção, uma boa semente. Inclusive, você deve trabalhar com sementes de alta pureza. Esses são os materiais que têm um custo-benefício melhor em relação às outras sementes. E aí entra a VDTEC nesse processo, né, você fazendo a vazão de pequenas quantidades por hectare, trabalhando com a semente de 80, e aí nós vamos ter uma boa formação. É isso que a gente preconiza para você, que você tenha sucesso na sua pecuária, e a Germipasto, como sempre, é uma das aliadas ao produtor do campo, ao pecuarista, fazendo com que você tenha aí ao seu dispor, ao seu lado, uma empresa parceira. Então não perca tempo, meu amigo, compra programada Germipasto. Nós vamos até setembro com essa finalidade de compra, né? Essa possibilidade de você abaixar aí a reforma e a formação da sua pastagem no insumo semente de pastagem e também maquinário. E agora é com você, é pegar o telefone e entrar em contato com a central de vendas da Germipasto. Lembrando que você, a parte da logística, né, a Germipasto vai organizar tudo isso para você. Então nós vamos entregar aí na sua casa ou na sua propriedade com toda a comodidade. Operadora 67 3389 6700 e aí na sua tela também um segundo número 0800 647 0050. Maiores informações, está aí o nosso endereço na Rede Mundial de Computadores, www.germipasto.com.br. Mídias sociais, tanto Facebook como Instagram, você pode interagir com a empresa e lá no YouTube, centenas de vídeos à sua inteira disposição. Zaidan, por hoje é isso. Um grande abraço a todos. É com você. Muito obrigado, Guilherme. Até a próxima. Vamos falar agora de um dos maiores vendedores de touros Nelore do Brasil. Só em 2018, mais de 1.000 reprodutores, todos eles avaliados, estarão em oferta em 3 leilões aqui pelo Canal do Boi. O primeiro já tem data, vai ser agora dia 10, sem ser neste sábado, no outro, 10 de junho, transmissão direto de Xinguara. Serão 300 reprodutores nessa primeira bateria.
Até o final de 2018, mais de 1.000, como eu disse. Veja com o Daniel de Paula. Não é apenas um touro melhorador, nem um grupo de novilhas que se tornaram doadoras no Grupo Terra Grande. Trata-se de um conceito carregado de chancelas, que vem da ciência e da tecnologia empregadas nessa seleção para a rentabilidade, porque é fértil, precoce e funcional ao extremo, e que traz dentro de cada fenótipo a quantidade de informações que o mercado precisa para cada detalhe: identificação, peso, registro, ultrassom de carcaça em 100% do rebanho, pasto, até genômica, tudo. Cada hora surge um fato novo, então tem que estar alinhado com isso tudo, e eu acho que contemplar um animal ideal, nós estamos pelo menos longe disso, que a gente sempre quer a exigência e a perfeição, né? Muitas vezes é difícil isso. A precisão na coleta de dados de todas as fases desse rebanho, desde a escolha da genética a ser acasalada, é a primeira tecnologia que o Grupo Terra Grande usa para certificar os seus animais na ponta final antes de comercializá-los. Todas as etapas levam um rigor muito grande na escolha e na definição de quem serve e quem não serve para o rebanho. Aí está a garantia que vem da tecnologia e que vai se misturar com a eficiência produtiva de cada indivíduo que leva a marca Terra Grande para o mercado. A gente observa dentro do Grupo Terra Grande que desde o momento que o bezerro nasce, as suas tatuagens, todo esse feito é muito bem embasado, o pessoal muito bem preparado para realizar essa atividade. E isso reflete nos animais. E eles nos dão completa liberdade para fazer o registro como deve ser feito, seguindo os rigores que o regulamento da BCZ impõe aos seus associados. Nós sabemos que, avaliando mais as características de carcaça, nós vamos trazer ganhos não só para rendimento e terminação, mas ganhos de fertilidade, precocidade sexual. E essa preocupação da Terra Grande é agregar mais ferramentas e trazer mais segurança e seleção direta realmente das características que impactam o resultado econômico da fazenda. André Curado, quer dizer, o Grupo Terra Grande participa também com esforço, no esforço da epigenômica do GenePlus. Isso daí para nós é uma grande ajuda e para ele reverterá em ferramentas mais acuradas para o seu processo seletivo e ganho genético futuro. O processo de seleção na Terra Grande é muito sério e eles são muito profissionais. Eu falo que às vezes eles fazem conta de tudo, o que é muito bom, porque geralmente o pecuarista não faz conta de nada, né? E eles têm tudo na ponta da caneta e eles seguem muito a risca o que a gente pede para eles fazerem no processo de seleção. Então, assim, não tem erro você comprar reprodutores Terra Grande, pois é um resultado de um processo muito sério e bem acompanhado por o GenePlus ao longo desses 20 anos. Período que garantiu o melhoramento genético observado no rebanho, que cumpre o objetivo de fornecer touros entre 24 e 36 meses nos leilões que o grupo organiza todo ano e que tem aceitação máxima por tudo que essa marca já produziu a campo, graças à genética que descende desse processo iniciado em fêmeas altamente produtivas. Animais que carregam a tecnologia da precocidade. As irmãs desses touros foram desafiadas aos 18 meses, está sendo feito todo um trabalho de inserir mais precocidade no nosso plantel, buscando cada vez mais os animais precoces que existem no mercado, para fazer uma fêmea precoce e, consequentemente, um macho precoce. Tanto precoce para precocidade sexual, como também para precocidade de acabamento, para ganho de peso e idade adulto mais cedo, né? Com tudo isso eu diminuo o ciclo pecuário. Ciclo desenvolvido aqui com outras tecnologias que não dependem de equipamentos tão sofisticados, mas de procedimentos adequados, que são a realidade do Brasil quando o assunto é pecuária de corte. Aqui está o potencial econômico da sua genética, é isso mesmo? Isso. O que a gente busca, Daniel, é fazer um equilíbrio, né, entre genética, sanidade e nutrição, né? A nutrição aqui representada pelo nosso pasto. Quase que a totalidade do nosso rebanho é exclusivamente a pasto, né? Então o manejo de pasto correto é de extrema importância, tanto para a reprodução quanto para o ganho de peso dos animais, no caso de recria e engorda. Nós produzimos bastante, enquanto numa área extensiva,
por hectare, a média nacional aí é 0,7 UA por hectare. E nesta área nós estamos produzindo no período das águas 4,67. Então a gente fazemos corretivos do solo, nós fazemos calagem, gessagem, NPK e o manejo hoje, né? O manejo de pastagem responde muito também. Você tem que entrar no momento ideal, tirar os animais no momento ideal e fazer os animais acolher o melhor possível que a forragem tem a oferecer. Detalhes que se convergem na formação de um Nelore em constante evolução, como o que o Grupo Terra Grande se propõe a produzir e entregar ao mercado com seus touros melhoradores. 8 horas e 40 minutos no horário de Brasília. Continuamos a repercutir o movimento, o protesto dos caminhoneiros, os impactos que isso tem causado para o setor do agronegócio. Um dos setores que mais tem sido afetados é o da produção de frangos. A BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, que reúne produção de frango e também de suínos, anunciou a morte até agora de mais de 70 milhões de aves. E a expectativa da entidade anunciada nesse final de semana, caso o movimento continue gerando prejuízos, é chegar até um número bastante assustador. Nós vamos confirmar isso agora. 1 bilhão de aves que poderão morrer em função de tudo isso que está acontecendo. Falta de comida, enfim. Nós vamos conversar pela internet com o vice-presidente da BPA, o senhor Rui Eduardo Saldanha Vargas. Seu Rui, muito bom dia, muito obrigado pela sua entrevista. É um número bastante assustador. 1 bilhão de aves é a expectativa, se esse movimento não acabar, que poderão morrer? Bom dia a todos. Realmente, a estimativa que nós fizemos é que nós temos cerca de 1 bilhão de aves a campo. Isso não significa, né, a mortalidade de todos esses animais em um certo período temporal. O que significa é que todos esses animais estão em risco, né? Se continuar esse movimento em que a alimentação não chega a campo e esses animais, mesmo aqueles que já estão próximos de poderem ser levados ao estabelecimento de abate e serem abatidos, esses animais não poderem sair da propriedade para ir para um frigorífico ser abatidos, nós temos toda essa população de aves em risco, se caso persistir a situação que hoje nós nos encontramos. Esse risco por falta de comida. Exato. Não havendo comida e não havendo possibilidade de retirar os animais das granjas, né, para o abate, já que a comida não chega, aí então poderá gerar todo esse processo de o animal ir a óbito por causa da falta de alimentação. Qual é a tática emergencial para diminuir esse risco, senhor Rui? Olha, a tática emergencial é nós restabelecermos a normalidade, né, de esse movimento realmente se encerrar após o acordo que foi feito com o governo, e nós conseguimos dar fluxo à chegada de alimentação a todas as granjas e evitar que possa ocorrer esse tipo de problema, né? Porque isso aí realmente vai trazer diversos tipos de consequências para a produção avícola e a economia e os aspectos sociais, econômicos e ambientais para o nosso país. Vamos pensar lá na frente para o consumidor, para a dona de casa. Em função de todos esses problemas, há risco também de faltar carne de frango nos supermercados? Olha, nós temos aí uma produção bastante satisfatória em termos de carne de frango. Temos 30% da nossa produção que é exportada e que realmente isso já foi comprometido. Alguns contratos aí de exportação estão comprometidos. E nós já temos mais ou menos estimado uma perda aí, 70 milhões de aves, né, a campo, e isso, com certeza, 70 milhões de aves vai gerar uma certa quantidade de toneladas que vão deixar de ser produzidas. Nós estamos fazendo uma estimativa que cerca de 100 mil toneladas de carne deixou de ser produzida, né? Então, essas 100 mil toneladas, com certeza, vai influenciar na relação oferta-demanda que nós temos hoje no Brasil. E com isso pode acontecer
uma falta ou até mesmo uma majoração de preços no sentido de que a oferta está menor. No mercado internacional, o Brasil tem compromissos de exportação. Isso também poderá ser afetado, senhor Rui? Com certeza já afetou, né? Nós já temos aí uma estimativa que nós perdemos cerca de 350 milhões de dólares em contratos, né? E com certeza isso aí não parou aí, porque nós temos contratos futuros que têm que ser cumpridos e que com a extensão do movimento, do jeito que está se desenhando aí, né, nós vamos continuar não podendo cumprir os nossos contratos, que além do aspecto de prejuízo econômico, nós vamos ter prejuízo de imagem e prejuízo de credibilidade em relação aos nossos compradores. Para buscar o ressarcimento desses prejuízos, o setor pensa em acionar a justiça? Olha, isso aí é uma decisão que, né, nós vamos ter que nos reunir com toda a estrutura da cadeia para ver como que nós vamos resolver, porque aí não é só a indústria que está saindo prejudicada, né? Eu acho que o produtor está saindo prejudicado, o distribuidor, o varejista, o consumidor, toda a cadeia de produção está sendo prejudicada, né? Os fornecedores de insumo, tudo. Então, isso aí vai ter que ser uma coisa que a gente vai ter que avaliar depois, quando a coisa normalizar, e nós decidimos qual será o nosso planejamento no sentido de recuperação econômica, né, até social, né, porque muitas empresas podem até perder a capacidade de manter empregos, e uma série de outros aspectos que envolve todo esse processo. O processo é extremamente complexo, extremamente grande, né, para a gente ter uma resposta rápida, assim, antes de terminar todo o processo e normalizar. Rui Saldanha Vargas, vice-presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, muito obrigado pela sua entrevista, um bom dia para o senhor. Bom dia, muito obrigado. São 8 horas e 47 minutos no horário de Brasília, um intervalo comercial. Daqui a pouquinho tem outras informações. Agora direto de São Paulo, vamos saber como estão os mercados se comportando. Primeiramente ontem, segunda-feira, e agora na manhã desta terça-feira. Até já. Dez para as 9 no horário de Brasília, o noticiário da capital paulista já informa sobre a falta de produtos, carne, derivados do leite nos supermercados da Pauliceia. Vamos para lá conversar com Walter Pulga Júnior, que tem as informações. Bom dia, Pulga. Bom dia, Zaidan. Olha, São Paulo vive uma situação peculiar, né? Porque o centro de consumo do país está aqui, né? Falta carne bovina e suína em açougues de São Paulo. Isso é destaque hoje no jornal Folha de São Paulo, que é um dos grandes jornais paulistanos, né? Os açougues começam a ter dificuldade para comprar e revender carne bovina e suína em razão dessa greve dos caminhoneiros. Agora, Zaidan, até as 120 feiras livres aqui de São Paulo, que funcionam diariamente na cidade, vão ser reduzidas a 31. Ou seja, não há como realizar feiras livres em São Paulo. Repetindo, das 120 feiras livres que diariamente nós temos na cidade, nós teremos apenas 31. E mais, uma informação do jornalista Mauro Zafalon, da Folha de São Paulo, no seu artigo hoje falando sobre a greve, diz que 92% das unidades frigoríficas do Mato Grosso deixaram de adquirir bois na semana passada por dificuldade de transporte. São informações que surgem não só nos jornais, mas nos principais sites de informação e também através do WhatsApp, e mostram aí a realidade desse movimento, né? Bom, e todas as 150 usinas de açúcar e álcool de São Paulo param a produção. Até esta terça-feira, todas as 150 usinas produtoras de açúcar e etanol de São Paulo terão atividades paralisadas. O prejuízo pode chegar aí a 180 milhões de reais por dia. A informação é da Única, né? Da União da Indústria de Cana-de-Açúcar, a entidade que concentra os principais grupos sucroalcooleiros do centro-sul do país. Bom, São Paulo é o maior produtor de cana do país, né, Zaidan? E responde por 60% do etanol e do açúcar fabricado no país. Se a greve persistir, o fato é que a recuperação do campo poderá demorar até 6 meses
segundo diretores da BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. Como se vê, a situação é complicada, nós teremos aí daqui para frente um agravamento. E agora há pouco circulou uma nota técnica da Agroconsult com uma avaliação da greve nos diferentes setores do agronegócio brasileiro, café, soja, milho. Era uma nota destinada a clientes que acabou vazando por um cliente e está sendo distribuída na internet. Nós teremos detalhes sobre isso mais tarde durante o Agricultura BR. Há uma avaliação técnica dos efeitos dessa greve, Zaidan. As informações circulam e os danos começam a aparecer. Essa paralisação realmente movimentou, lógico, toda a sociedade e a economia do país. É com você? Ô Pulga, o mercado financeiro também tem esses impactos negativos, né? Zaidan, a situação é bem grave, principalmente para quem é acionista da Petrobras. Ontem as ações da Petrobras despencaram 14%. Puxou para baixo o índice Bovespa mais uma vez, que caiu quase 4,5%. Para você ter uma ideia, o índice Bovespa é um índice que tem como referência negociações com 67 ações. Papéis de empresas que são negociadas na B3, né? É o antigo índice Bovespa, índice da Bolsa de Valores de São Paulo. Das 67 ações que compõem esse índice, 65 caíram ontem. Apenas 2 ações subiram, e são ações ligadas ao setor de celulose. Ou seja, a Petrobras perdeu já 126 bilhões de reais no seu valor. A empresa valia quase 360 bilhões de reais, mas perdeu 126, agora recuou a sua valorização. Ou seja, a empresa já não vale mais o que valia até segunda-feira da semana passada. Resumindo, situação muito grave também para a Petrobras, que está no meio dessa paralisação. É o motivo dessa paralisação, é o repasse dos preços diários que a Petrobras faz para as refinarias. E resumindo, Zaidan, o que ocorreu com o dólar, lógico, não há como esperar outra reação, uma queda na Bolsa, uma fuga para os dólares. O dólar subiu ontem 1,63%, se aproximou de R$ 3,73. O dólar à vista também avançou, viu? Eu falo do dólar comercial, a 13,72 mais 90, quase 3,73. O dólar à vista subiu também para 3,72, R$ 3,72. Então temos alta do dólar, que só não chegou a 13,80, 13,90, porque o Banco Central tem agido, tem lançado dólares no mercado diariamente na tentativa de conter uma alta especulativa contra o real. De modo que nós temos aí valorização do dólar, queda da Bolsa. Essa paralisação já mostra realmente os efeitos na economia e pressiona ainda mais o governo federal. Zaidan? Obrigado, Pulga. Pulga, direto de São Paulo. Juliana. Bom, e agora nós vamos até a Estrela do Oeste, que fica no interior de São Paulo, na Fazenda Turbilhão, conhecer um trabalho desenvolvido a partir de tecnologias utilizadas por lá. Por exemplo, as tecnologias da Cargill. Vamos conhecer a Fazenda Turbilhão, que trabalha com sistema de confinamento. A natureza ao alcance dos olhos. E mais de perto se avista a estrutura onde funciona o controle da fazenda e confinamento Turbilhão, na região de Estrela do Oeste, no estado de São Paulo. Os animais engordados aqui produzem carne para o mercado interno e o da exportação, diz o empresário Etivaldo Gomes Filho, que há 8 anos está à frente da gestão. Aqui é um dos mais preparados confinamentos do Brasil. Muita tecnologia, não é mais fazenda, é uma empresa, uma indústria grande aqui, sempre respeitando o bem-estar animal, treinamentos constantes, mas o que a gente mais preza aqui é pela excelência, pela qualidade. O projeto tem capacidade para atender 30 mil cabeças. A média de abates chega a 90 mil animais por ano. A rotina do confinamento é rigorosa, da entrada ao trato. Na chegada, os animais são pesados, descansam por 24 horas para amenizar o estresse. Após esse período, são apartados por raça e peso. Brincados e rastreados, seguem para a engorda. Os animais jovens, no caso das novilhas, é direcionado uma ração de crescimento, depois adaptação, depois terminação. Esse animal permanece aqui em torno de 120 a 150 dias.
tanto as novilhas jovens como os angus. O macho Nelore vai pelo mesmo caminho. Faz a dieta e recebe a ração de adaptação pelo período de 21 dias. Ele fica de 90 a 110 dias no confinamento. E a responsabilidade de fornecer o alimento para os bovinos é assinada pela Nutron, a nutrição animal da Cargill. Então nós usamos um núcleo específico para adaptação. Esse núcleo ele tem maior concentração de macro e microminerais, tem alguns minerais orgânicos, tem aditivos alimentares, tudo isso para chamar, para atrair o animal ao coxo. Depois nós temos uma dieta de crescimento. As novilhas jovens, que são direcionadas a um programa de carne de qualidade, elas ficam ao redor de 70 dias nessa dieta de crescimento. Qual que é o objetivo? Fazer com que elas se desenvolvam, cresçam, antes de depositar gordura. E por fim, nós usamos a dieta de terminação, com o principal objetivo de terminar a fase de deposição de gordura nesses animais. E na fase de terminação, nós também usamos um núcleo específico para terminação. No caso aqui nós utilizamos o núcleo Máxima Marathon, também é de alta tecnologia, com fonte de macro, microminerais, vitaminas e também aditivos alimentares. A rotina alimentar de cada curral é controlada por software de gerenciamento. Também em parceria com a Nutron, que disponibiliza a ferramenta. Ele me fala qual tipo de ração que o animal está comendo, qual a quantidade por dia que ele vai comer, a porcentagem e quantos tratos que eu vou dar para ele. O controle alimentar é avaliado por 3 padrões de notas. Crumbs, que é migalhas, né, sobra. Wet, que é lambido, o animal acabou de lamber o coxo, então até pouco tempo havia comida. E dry, que é seco, que o animal já comeu, já tem bastante tempo que não tem comida. E o inventory, o inventory simplesmente é o inventário, quer dizer que sobrou uma comida. Quando sobra essa comida, a gente temos que fazer uma estimativa do que sobrou no coxo. Na avaliação dos gestores, a parceria engorda o boi e o bolso. Uma qualidade melhor de engorda, bons resultados financeiros, em cima do apoio deles, e o pessoal técnico que nos ajuda, inclusive, na gestão aqui também. Pedro, é da Cargill também o software piloto no Brasil, que faz todo o controle da empresa, né? Qual é a conclusão em eficiência? Essa ferramenta nova, esse Power BI, foi desenvolvido em parceria com nós aqui. Somos o primeiro confinamento a usar. A informação é muito rápida. E temos tudo, desde a compra, de ganho médio, de carcaça, de fornecimento, de trato, ajuda muito na tomada de decisão. No caminho da parceria, conectado com os objetivos das duas empresas, esta sala, que lembra mais um cinema. Todos os setores têm as suas metas, têm os indicadores. E aqui nessa sala a gente consegue checar como é que está o trabalho de todos os setores. Além disso, a sala conta com um trilho no teto, né? Que nós conseguimos também fazer alguns treinamentos de carcaça, desossa, qualidade de cortes, para o pessoal entender quais são os tipos de animais que eles produzem aqui. Sentir melhorias significativas de rendimento, né? No trato, na eficiências de fabricações. Então, para o colaborador é importante, ele se sente útil, ele se sente importante dentro do processo. E no processo do confinamento, a mão de obra humana precisa estar afinada com a tecnologia. Aí entra a bonificação para o trabalhador que evitar desperdício no trato. Diariamente, são uma média de 300 toneladas de ração. Conforme a gente vai tendo essa exatidão devido à tecnologia, os tags que tem em cada curral, a balança do caminhão. Então, quando você pega e junta todas as informações, a tomada de decisão é mais fácil. Então, premiar o funcionário que trabalha melhor, que trabalha com mais afinco, que trabalha com mais precisão, é a essência do projeto. Você não tira a parte de punição e dá o apoio necessário para esse funcionário, para motivar ele mais. O Fabrício está nesse perfil. Operador de pá controla rigorosamente a meta de acerto. Tem que acertar, né? Porque se pôr demais, o boi não vai engordar mais. E pôr menos, o boi não vai atingir o peso que é necessário.
E o patrão perde dinheiro? E o patrão está perdendo dinheiro. Você cuidando? Tem que cuidar para nós ganhar bem e o patrão ter um bom rendimento também. Em 40 anos, muita coisa mudou, mas outras não dá para trocar. Café no bule, modão de viola e Terramicina LA sempre à mão. Terramicina LA, 40 anos ajudando na evolução da pecuária. Ricardo Nicolau Leilões e SBA apresentam um espaço que traz informação e negócios. Programa Boi em Pauta. Quarta-feira às 8h30 da noite, pelo canal do Boi. Entrevistas com personalidades do mundo agro. Comercialização de animais dos grandes criatórios do norte do Mato Grosso. Programa Boi em Pauta. Informação e negócios. Quarta-feira às 8h30 da noite, pelo canal do Boi. Você é nosso convidado. Realização Ricardo Nicolau Leilões. 9h04, horário de Brasília. Daqui a pouco, meio-dia, você vai ver aqui conosco o Agricultura BR. A Juliana Comparim traz os destaques para a gente. Bom dia, Ju. Bom dia, Zaidan. Tudo bem? Tudo bom? Bom dia a todos. O Agricultura BR, Zaidan, além de falar sobre a greve, como toda a programação do Canal do Boi tem feito, vamos destacar também o início da colheita da safrinha de milho no estado do Paraná. O Paraná deu início, então, às atividades de retirada dos grãos das lavouras. Ainda é muito pouca a área que está já colhendo o grão, cerca de 1%, segundo a Secretaria de Agricultura do estado. Mas as expectativas são bastante negativas, né, Zaidan? Já era esperado isso, né? Já era esperado, né? Um baixo potencial produtivo das lavouras. Aconteceram várias situações que derrubaram o potencial produtivo. Em primeiro lugar, a forte estiagem que o estado sofreu, né, ao longo do mês de abril, início de maio também. E agora, mais recentemente, um vendaval, Zaidan, causou acamamento da plantação. O acamamento é quando a planta tomba, né? E nessa fase, em final de desenvolvimento dos grãos, o acamamento ele causa também diminuição no potencial produtivo, porque a planta precisa gastar energia para se reerguer e acaba deixando de enviar energia para a formação dos grãos. Então, isso também afeta o desenvolvimento. Safrinha de milho no Paraná tem uma expectativa de quebra de pelo menos 2 milhões de toneladas. Obrigado, Ju. Bom programa para você. Daqui a pouco, meio-dia, Agricultura BR aqui conosco. Juliana. E agora a gente fala sobre suplementação mineral, que é uma importante fase aí para quem está preparando o seu rebanho, né? Principalmente nesse período de seca. Você vai conhecer uma tecnologia disponibilizada já pela Virbac, que é uma tecnologia que vai te auxiliar muito bem e serve para fazer essa suplementação de forma injetável. Vamos conhecer. O fosfosal é um suplemento mineral da empresa Virbac. E olha só, ele complementa a suplementação que é servida no coxo. Eu estou com o médico veterinário da Virbac, Giovanni Pastre, ele que explica um pouco mais sobre a utilização deste produto. Giovanni, por que é importante fazer essa utilização injetável para a melhoria do rebanho? Então, quando a gente tem a suplementação normal, que é via oral, a gente tem vários tipos de suplementos disponíveis, né? Tem suplementos com diferentes níveis de minerais, de acordo com as categorias de maior exigência. Onde que entraria o fosfosal? Ele entra como um complemento injetável. Por que a gente vê importância nisso para melhorar o desempenho? Pelo fato de que quando a gente tem um rebanho normal, aí vamos pensar que a gente tem lá 100 cabeças. Quanto de mineral oral está comendo cada animal desses dentro do rebanho? Muitas vezes a gente não sabe, a gente sabe a média de consumo do lote, mas a gente não consegue ver individualmente quanto cada animal consome, né? E estudos mostram que tem uma variação muito grande desse consumo. Então a média preconizada seria em torno de 70 a 80 gramas de um suplemento, e a gente tem animais aí que comem em torno de 140, 130 gramas, que são geralmente animais mais dominantes no lote, enquanto que animais mais fracos acabam não tendo um acesso ao coxo e acabam ingerindo uma quantidade baixa. E isso limita o ganho de peso deles. Então, quando a gente é para ter um desempenho mais uniforme, muitas vezes a gente não consegue, pelo fato de que a gente não tem esses animais ingerindo a quantidade adequada de mineral via oral.
O fosfosal ele já está no mercado, né, Giovanni? Os produtores têm utilizado? Com certeza, bastante. Quem tem utilizado tem tido ótimos resultados, voltando a comprar. A gente pode utilizar desde bezerro, que está numa fase inicial de desenvolvimento, como fazer também numa vaca de cria, que a gente vai utilizar lá para tirar um bezerro dela no ano, né? Bom dia, produtor de hoje fica por aqui. Muito obrigado, viu, pela sua audiência, que nos prestigia bastante sempre aqui pelo Canal do Boi. Tchau, Ju. Tchau para você, Zaidan. E até daqui a pouco, para você de casa, teremos as nossas agendas de leilões. E claro, eu conto muito com a sua participação e com a sua audiência. Até daqui a pouco. Fique agora com um compacto do novo programa do Canal do Boi, o Agromotor Brasil. Até amanhã às 7 horas. Tchau, tchau. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral. Arreia o cavalo, tem gado pra campear.